Ao longo desse mês, nós estivemos trabalhando temáticas voltadas para a feminilidade cristã. Aos domingos, nós estivemos aqui trazendo mensagens sobre mulheres que andaram com Deus. Hoje não será diferente. Mas dentro da perspectiva da amizade com Deus, nós vamos conhecer a realidade de uma mulher que andou com o Senhor e não só se tornou uma mulher diferente, como também fez diferença no seu tempo. Essa mulher que o texto em questão nos apresenta, é dessa mulher que João, o apóstolo do Senhor Jesus, nos fala nessa oportunidade. Evangelho de João, capítulo 4. E o texto diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber, a partir do verso 1, que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
É uma passagem interessante da vida de Jesus. Mas antes de pensarmos aqui nos pormenores dessa passagem, me lembro de uma situação em que Sócrates, o filósofo, perguntou a um senhor humilde qual era o motivo da sua gratidão. Aquele homem, experimentado pela vida, disse algo que chamou a atenção do sábio. Ele disse: olha, eu sou grato porque, apesar de ser como sou, ter tido os amigos que tive ao longo da minha vida. Uma amizade sincera pode nascer das maneiras mais improváveis. Nós estamos diante de uma amizade improvável, de um relacionamento improvável. Nós temos aqui um judeu, nós temos uma samaritana, e nós temos uma cultura completamente desfavorável para que esse relacionamento acontecesse. Jesus está rumando para a Galiléia, está saindo da Judéia, e ele faz um caminho curioso. Existiam naquela época 3 possíveis caminhos para se chegar à Galiléia, mas Jesus escolhe justamente aquele que atravessa Samaria. Era o percurso mais inteligente, haja vista que era o mais curto. Mas havia um problema no meio, que era justamente a região de Samaria. Porque era uma região que os judeus evitavam. Eles não gostavam dos samaritanos. Eram pessoas, para eles, de baixa estirpe. Eram pessoas que, na visão dos judeus, eram menos puros. Eles tinham uma rixa antiga, uma dificuldade enorme, que remontava a muitos anos. Desde que Salomão era rei, quando ele falece, há uma divisão no reino, que é quando surge o reino do norte e o reino do sul, respectivamente Israel e Judá. E eles vivem numa espécie de guerra constante, um atacando o outro. O reino do norte se mistura com outros povos e se torna, aos olhos do reino do sul, menos puro. E essa dificuldade permanece até os dias de Jesus. E Jesus então chega, e ele está desenvolvendo o seu ministério, está caminhando para a Galiléia, e na altura de Samaria ele resolve parar. A hora sexta aqui remete-nos hoje ao que seria mais ou menos o nosso meio-dia. O dia era contado das 6 da manhã às 6 da tarde. No meio dessa trajetória, a hora sexta, Jesus então sente fome, é hora de providenciar almoço. Ele está ali na região de Samaria, manda os seus discípulos para uma cidade samaritana chamada Sicar. Eles vão lá procurar comida, e talvez procurar confusão, porque eles iam justamente se envolver com as pessoas que culturalmente eles não tinham relacionamento. E Jesus fica ali na beira de um poço, aguardando o retorno deles. Nesse ínterim chega esta mulher, uma mulher samaritana, chega calada, mas quando ela chega na beira do poço, o Senhor Jesus diz: você vai tirar água, me dá um pouco. É como se ele pedisse para aquela mulher: me dá um copo d'água. A mulher fica surpresa, porque era incomum o que Jesus estava fazendo. Judeus não falavam com samaritanos, especialmente quando estes eram homens. Para que os irmãos tenham uma ideia, a cultura da época não permitia que os homens conversassem nem mesmo com as suas esposas em público. E Jesus está ali puxando papo com uma mulher que culturalmente era sua desafeta. Mas é interessante observar o que Jesus faz aqui. Essa mulher está conhecendo o Mestre Jesus. Uma mulher que vivia numa cultura difícil, que experimentava realidades complicadas, que estava cheia de necessidades, mas ela tem naquele momento a oportunidade de conhecer Jesus, um amigo sem limites. Porque Jesus ele chega justamente para romper com os limites que existiam entre judeus e samaritanos, entre judeus e gentios. Jesus não estabelece fronteiras para o seu amor, não estabelece fronteiras
para o seu ensinamento, e ele segue falando do reino dos céus por onde quer que ele passe. E por onde Jesus passa, ele quebra barreiras, ele rompe limites. E aqui nesse texto nós podemos perceber que ele rompe pelo menos com 4 grandes barreiras, que muito tem a nos ensinar nessa oportunidade. A primeira barreira que Jesus rompe é a barreira cultural. Jesus está com uma mulher samaritana, cuja história é marcada pelos conflitos entre os 2 reinos, Israel e Judá, mas Jesus percebe que aquela mulher é uma mulher necessitada, uma mulher que vai sozinha ao poço, fazer um trabalho pesado de tirar água de um poço fundo, como ela mesma descreve, carregar esta água até sua casa e então fazer uso dela. Uma mulher carente, uma mulher necessitada de muitas coisas, mas Jesus usa para com aquela mulher da sua simplicidade. Simplicidade esta que lhe é imposta pela sua decisão de deixar a sua glória e se fazer homem como nós. Jesus, sendo Deus, experimenta na sua própria tessitura orgânica as necessidades a que nós estamos sujeitos: fome, frio, sede. Jesus para ali porque estava com fome. Aproveita o ensejo de uma mulher que está pegando água para pedir um pouco de água, para matar a sua sede. Mas Jesus está se valendo destas coisas para iniciar um diálogo que mudaria a história daquela mulher por completo. Tanto que Jesus a deixa intrigada. Verso 9, ela diz: como é que pode você, judeu, falando comigo? Ela fica surpresa. Não porque ela considerasse Jesus, o judeu, como sendo alguém inferior, mas é porque culturalmente, historicamente, era o inverso. Os judeus não gostavam dos samaritanos, porque em uma certa altura da caminhada dos samaritanos, eles se envolveram com outras culturas, com outras religiões, e exatamente por isso eram tidos como menos puros. Os judeus consideravam como sendo a lei de Deus todo o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, mas os samaritanos só criam nos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, como nós chamamos. Então eles tinham uma série de dificuldades, e isso fazia com que os judeus os desejassem à distância. Mas é interessante que Jesus é aquele que se aproxima dessa mulher. Jesus aproveita essa condição intrigada daquela mulher para fazer a ela uma afirmação que a deixa encucada. Ela diz: você é um judeu e vem conversar comigo? Jesus: olha, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo, na verdade você é que ia me pedir da água que eu tenho. Jesus migra de uma conversa de cunho cultural para um nível mais profundo. Mas Jesus primeiramente rompe uma barreira para se aproximar daquela mulher, porque ele é justamente esse amigo que se aproxima. Jesus é quem vai à busca das pessoas. Jesus para ali não por acaso. Jesus tem um objetivo, e o objetivo de Jesus é alcançar o coração, não só daquela mulher, mas também daquela cidade. Por isso ele rompe com barreiras culturais. Mas ele segue rompendo barreiras, e depois de romper uma barreira cultural, ele rompe uma barreira moral. Aquela mulher intrigada segue fazendo perguntas: vem cá, que água é essa que você diz que tem? Respondeu-lhe: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, pois onde tens água viva? Ela ficou interessada. Jesus disse: olha, eu tenho uma água diferente, eu tenho uma água melhor. Ela disse: eu quero dessa água. Que água é essa? A seguir, aquela mulher segue a sua condição intrigada e pergunta a Jesus quem é ele. Porventura você é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? É interessante que ela está aqui se referindo à história daquele poço, que era um poço antigo, que fora aberto por Jacó, que fora o poço do qual ele tirara água para descedentar sua família, o seu rebanho,
e que ainda perdurava ali. Um poço que havia dado num lençol freático abundante, que mesmo passados muitos anos, continuava a matar a sede daquelas pessoas. Ela diz: vem cá, o senhor é maior do que Jacó? Porque Jacó deixou esse poço para nós. Que água é essa que o senhor tem? Quem é você para poder então me fazer uma promessa como essa? Jesus disse: olha, você está bebendo água de um poço comum, você está bebendo uma água parada, mas eu tenho para você uma água diferente, uma água que mata a sua sede de uma vez por todas. Porque o que Jesus está dizendo àquela mulher, meus irmãos, é algo muito interessante que ocorre com cada um de nós. Jesus está se referindo a ela sobre um problema, uma situação que a palavra do Senhor nos fala lá em Eclesiastes. A eternidade no coração humano. Interessante que nós temos uma sede de felicidade que a gente não sabe de onde vem. E é por essa razão que a gente gosta de finais felizes. É por essa razão que nós somos tão preocupados com a felicidade, em que as coisas deem certo. Porque o Senhor colocou em nós a eternidade. E a eternidade nos conecta com esse desejo pelas coisas altas, pelas coisas perfeitas. O problema é que nós estamos inseridos num contexto efêmero, num contexto onde as coisas passam. E, logicamente, elas não são capazes de nos satisfazer plenamente. Por isso, Jesus está dizendo: olha, você está tentando matar a sua sede com uma água que não é capaz de fazer isso. A água que eu tenho pode. No verso 14, ele ainda diz: o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher, ainda não entendendo o que Jesus estava dizendo, pensou na perspectiva terrena: puxa, meus problemas acabaram. Se ele me der dessa água e for uma água que jorra por si mesma, eu não vou precisar ficar aqui, vindo todos os dias buscar água para lavar vasilha, para matar a sede, para fazer comida. Nossa, minha vida vai ficar muito mais fácil. Ela falou: eu quero dessa água. E aí? Jesus diz: você quer? Então faz o seguinte: vai, chama teu marido e vem aqui. Jesus aqui faz uma pergunta decisiva para aquela mulher. Até então não havia se falado na perspectiva da família dessa mulher, do seu marido. Mas Jesus, como nós dissemos aqui, está rompendo uma barreira moral. Jesus está procurando conhecer o coração daquela mulher, ou pelo menos levá-la a conhecer o seu próprio coração. E quando ele faz essa pergunta acerca do seu marido, ela responde: não tenho marido. E Jesus diz: você disse muito bem, porque você já viveu com 5 homens, e esse que está agora contigo também não é o seu marido. Uma mulher que vinha de uma recorrência de relacionamentos, uma mulher que não parava com ninguém, uma mulher inconstante nas suas relações. Jesus então rompe a barreira moral, confrontando aquela mulher, apontando a sua dificuldade, mostrando a ela o seu pecado. Porque Jesus é um amigo que confronta. Jesus é um amigo que mostra onde estão os problemas do nosso coração. Jesus é um amigo que aponta as nossas dificuldades, não para nos envergonhar, mas para nos ajudar, para nos transformar, para nos curar. E Jesus segue rompendo barreiras. A partir daqui ele rompe a barreira do entendimento, a barreira intelectual. E no verso 19, aquela mulher reconhece que ela não está diante de um homem qualquer. Ela disse: Senhor,
reconheço que tu és profeta. Como já dissemos, aquela mulher, ela tem a sua origem no povo de Deus. No meio da caminhada, os seus antecedentes, seus antecessores, se perderam e deixaram para ela uma herança de erros, de pecados. Mas ela ainda conserva no seu entendimento algum temor. E ela sabe qual é a realidade de um profeta, ela sabe qual é a realidade de alguém que vem em nome do Senhor. Ela olha para Jesus e diz: você não é qualquer um. Só que quando Jesus a confronta dessa maneira, ela meio que tenta sair pela tangente, ela leva a conversa para um outro nível. E ela começa uma discussão com Jesus, não é? Pois é, mas nossos pais adoravam nesse monte. Aí ela suscita o problema entre judeus e samaritanos. Há uma confusão aqui, porque nossos pais adoravam aqui. Naquele monte, o Monte Gerizim, existia um templo que os judeus destruíram. Então eles viviam nessa situação, pegando no pé um do outro, perseguindo um ao outro. Só que os judeus tinham como sede da sua fé Jerusalém. E eles não aceitavam outro lugar de adoração a Deus que não fosse Jerusalém. As tentativas de reunificação dos dois reinos não deram certo. E eles permaneceram nessa dificuldade. E ela então traz essa situação à tona mais uma vez. E aí ela começa, leva a conversa, Jesus a confronta, ela muda o foco da conversa e Jesus então vai dizendo: mulher, deixa eu te falar uma coisa. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês não poderão adorar o Pai. Porque vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Jesus está falando dele mesmo. O judeu que surge, que vem para mostrar a salvação. Jesus é esse amigo que rompe a barreira do entendimento, conhecendo o coração das pessoas, para mostrar que de fato a razão está com ele. E não com as opiniões teológicas de quem quer que fosse. Então Jesus não está preocupado em afirmar que quem está certo é judeu ou samaritano, mas Jesus está mostrando àquela mulher que o que importa, de fato, é o culto que acontece no coração. Verso 23. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está mostrando àquela mulher que o que o Senhor está buscando são corações sinceros. O que o Senhor está buscando é fé genuína. O que o Senhor está buscando é quem entenda quem Ele é e o que Ele veio fazer. Aquela mulher nutria no seu coração alguma esperança. Quando Jesus diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ela responde: eu sei. Há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Não obstante ela fosse herdeira de uma fé incompleta, de uma fé prejudicada, de uma fé sincrética, porque os samaritanos criam em muitas coisas. Aquela mulher ainda conservava a mensagem no seu coração de que um dia o Messias haveria de chegar. E é justamente nesse momento que Jesus disse: pois é, eu estou aqui na sua frente. Jesus leva aquela mulher a entender que ela está conversando com o próprio Filho de Deus. Jesus leva aquela mulher a entender que ela tem a oportunidade de bater um papo com a eternidade encarnada que é Cristo Jesus. Porque Jesus é esse amigo que, rompendo barreiras intelectuais, desperta as pessoas para reconhecerem quem Ele é. E partindo daqui, Jesus rompe a última barreira no coração daquela mulher, que é a barreira espiritual. Quando Ele afirma quem Ele é, aquela mulher não diz mais nada. Dá para a gente imaginar o que acontece com aquela mulher. Olhos arregalados,
surpresa. Mas como toda boa conversa que está chegando no ápice, sempre aparece alguém, né? E nessa hora os discípulos chegam e encontram Jesus conversando com a mulher. Eles ficam intrigados, Jesus conversando com uma mulher, com uma samaritana. Só que, pelo respeito que eles tinham com Jesus, ninguém questiona, mas estranham. Nesse ínterim, Jesus conversa com seus discípulos e a mulher sai. Ela esquece o cântaro, a vasilha que ela carregava água e volta para a cidade correndo. Aqui, meus irmãos, é onde acontece a maravilha. Porque quando aquela mulher compreende o que ela estava vivenciando, ela disse: eu não posso guardar isso só para mim. Eu não posso ficar calada diante do que eu estou contemplando. Eu preciso dizer para mais alguém. Aquela mulher, então, empreende uma missão. Ela volta para Sicar. Ela volta para a cidade e diz: gente, vocês precisam conhecer alguém que eu acabei de conhecer. Vocês precisam saber quem ele é. Vocês precisam saber o que ele faz. E ela convida as pessoas daquela cidade para irem com ela se encontrar com Jesus. Ela anuncia o que Jesus faz. Ela evangeliza. Ela cumpre a missão. Diante do que ela faz, meus irmãos, nós temos de nos envergonhar, porque muitas vezes nós entramos e saímos de diversos estabelecimentos e não falamos acerca do Senhor. A primeira atitude daquela mulher é voltar para a sua cidade e compartilhar com seus concidadãos o que ela havia testemunhado. Jesus rompeu várias barreiras no coração daquela mulher. Uma barreira cultural, uma barreira moral, uma barreira intelectual, para então ela entender espiritualmente o que estava acontecendo. E o texto vai nos dizer que aquelas pessoas foram e estiveram com Jesus ali. E o texto, na sequência, vai dizer que muita gente entendeu a mensagem de Jesus e creram. O verso 39 vai dizer: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Por isso nós podemos afirmar que essa mulher andou com Deus. Por isso nós podemos afirmar que essa mulher abençoou a sua cidade. Uma mulher comum, necessitada, pecadora, imperfeita, mas que se encontrou com a graça e não foi mais a mesma pessoa. Uma mulher marcada pela graça do Senhor, uma mulher que colhe bons frutos, uma mulher que experimenta a realidade da amizade de Cristo Jesus, porque Ele é o amigo que promove transformação no coração. É desse amigo, meus amigos, que nós experimentamos e é dele que nós falamos. É a Ele que nós servimos. É a Ele que nós amamos, porque por Ele nós somos igualmente servidos e amados. Esse grande amigo, do qual nós queremos falar para você, é Jesus Cristo. E o que Ele fez? Ele morreu em nosso lugar, o justo pelos pecadores, para que nós tivéssemos vida abundante. Esta é a água que Ele promete àquela mulher. O seu Espírito vivificador, que nos daria a oportunidade de experimentar coisas novas, coisas grandes, que humanamente somos incapazes de conceber, mas que, orientados pelo seu Espírito, podemos experimentar profusamente. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, e que o Senhor te dê a grata oportunidade de experimentar a sua amizade e de gozar da sua decisiva companhia todos os dias da sua vida. Que Deus muito te abençoe e te acompanhe ao longo de toda a sua trajetória. Amém?